Fala galera do canal Investidor Nômade, aqui quem fala é Henrique Gás e hoje a gente vai trazer um conteúdo sobre fundos imobiliários. Será que vale a pena no patamar que está hoje a Selic? É isso que a gente vai tratar no vídeo, então roda a vinheta. Mas antes de começar, como é de praxe, se inscreve no canal, deixa o like. Pô, já tá aqui no vídeo, já tá olhando o vídeo, deixa o like, não custa nada e ajuda muito o canal a crescer. Então, bora pro vídeo. Então, a gente tem uma expectativa de ter a última alta da taxa Selic e também a gente tem uma aversão agora ao risco dos mercados. Isso fez com que o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, no mês de março subisse em torno de 1,42%. Depois de 2 meses consecutivos só de baixa. Mesmo com essa alta, em março, os analistas nos próximos meses não estão enxergando uma alta considerável aí do índice de fundos imobiliários, visto que a taxa de juros é muito alta, então o pessoal não está vendo que os investidores vão correr tanto risco em fundos imobiliários se tem uma Selic muito boa. Mas com a sinalização aí do Banco Central, que tende a encerrar o ciclo de alta de taxa de juros, a gente já vê uma luz no fim do túnel para alguns fundos imobiliários. É isso que a gente vai comentar no vídeo, trazer o que os analistas estão enxergando de cada setor. Falando por mim, eu enxergo que ainda tem uma recuperação forte aí do IFIX, visto que as cotas estão muito descontadas. Então sofreram muito e eu acho que essa penalização do mercado foi até irracional. Então tem um espaço aí para crescimento bem forte. Porém, é importante manter, eu particularmente mantenho uma cautela por conta do cenário macroeconômico e principalmente do cenário político-econômico aqui do Brasil. E nesse mês de março, o Banco Central, então, ele aumentou para 11,75 a taxa de juros, a Selic, e mencionou que vai ter mais um aumento de 1%. O que a gente tem que enxergar é quanto que a inflação vai subir. Se ela continuar subindo, é possível que tenha uma alta maior. Então, a meta do Banco Central é que a inflação esteja em 2023, no próximo ano, em 3,25. E a gente sempre olha, quando vai falar de fundos imobiliários, não a taxa de juros atual, mas sim a taxa de juros futura, a expectativa da taxa de juros para 1 ano, 2, 3, 4 anos. Então, o que a gente está enxergando é que essa taxa de juros futura, ela estava subindo muito forte, deu uma recuada, então no mês de março ela recuou, mas nessas últimas semanas ela subiu novamente. E ela subiu justamente pela questão da inflação, então a gente teve um aumento de inflação acima do esperado, e também pela questão da guerra que pode se estender aí por um prazo maior. É importante a gente dar uma olhada nessa taxa de juros, o que vai acontecer nos próximos meses para a gente estar alerta também para as oportunidades que podem ter no mercado. Em um relatório, a corretora Ágora, do Banco Bradesco, comentou que mesmo os fundos imobiliários tendo um valor patrimonial bem abaixo da média, eles só vão destravar valor, então só a cota tende a subir quando acontecer algo mais claro com a política monetária do Brasil. E visto esse cenário, fundos que mantêm um perfil mais defensivo, como galpões logísticos, que tem uma demanda aí que está 100% ainda, também fundos de papéis, que são atrelados à inflação e CDI, são os mais queridinhos aí pelas corretoras para o mês de abril. Então vou citar 5 fundos que foram os mais recomendados por 12 corretoras. Então para o mês de abril, Bresco Logística, número de indicações foram 7 indicações. HGRE, mais focado para lajes corporativas, tiveram 6 indicações. KNIP11, recebíveis, 4 indicações. VISC, de shoppings, focando mais na recuperação do setor, 4 indicações. E BTLG, de logística, também 4 indicações. E com a melhora do apetite a risco do investidor, os fundos de tijolos foram os que mais tiveram valorização aí no mês de março. Então, primeiro focando no segmento de fundos imobiliários focados no setor de shoppings, teve um aumento de 3,67%, e o setor de lajes corporativas teve aumento de 1,22%. Para o setor de lajes corporativas, a Mirai Asset, que é uma gestora, ela menciona que ainda pode ter muita vacância, que é realmente não estar 100% locado às lajes, por conta do modelo de negócio home office. Então, muitas empresas estão aderindo e continuaram assim depois da pandemia. Então, isso é importante a gente também orientar para o investidor, para não ficar com fundos que tenham muita vacância. E além disso, também a gente vê muitas corretoras falando da retomada dos fundos de shoppings, que em 2021 já aumentaram as vendas, então a tendência também é aumentar esses próximos anos. Porém, eles focam muito em 3 segmentos. Então, os 3 segmentos que mais são foco de todas as carteiras são fundo de fundos,
galpões logísticos e fundos de recebíveis. E a corretora Ágora também comentou na análise dela que também vê uma retomada dos fundos de shoppings, justamente porque hoje tem o shopping, tem as lojas, essa loja paga um valor fixo e mais um variável sobre as vendas. Então, aumentando as vendas, que é a projeção deles, aumentando as vendas tende a aumentar os aluguéis. Então, mais repasse de dividendos para vocês. Também buscando aproveitar os preços descontados de fundos de tijolos, a Ativa Investimentos trocou fundos CVBI 11 e RECR 11 por outros recebíveis, o IBCR 11 e um de logística, que é o MGLG 11. E no segmento de logística, a corretora cita o BRCO 11, que é recomendado por diversas corretoras, justamente pela localização dos galpões, pela qualidade dos galpões e também por ter inquilinos muito bons. Então, Bresco Logística também é um bom nome aí para as corretoras. E para o curto prazo também comenta que tendem ainda a ter fundos de papéis, justamente pela menor volatilidade e um potencial grande de valorização, justamente pela inflação estar muito alta. Comenta também que os fundos têm pagado mais de 1% ao mês e mesmo eles estando acima do preço ou valor patrimonial, se o dividendo está subindo, está sendo crescente, também está sendo vantajoso aí ter o fundo na carteira. A Itaú Corretora também com uma postura bem defensiva, segue com 45% de fundos de recebíveis e o mais falado entre eles é o KNIP11. E agora a gente vai comentar dos fundos imobiliários que lideram os ganhos aí no trimestre. Então, apesar da taxa de juros estar bem alta, tem fundos imobiliários que pagam acima do CDI e também pagam acima dos títulos de inflação do governo, que são as NTNBs. Veja então agora os 5 fundos imobiliários que mais rentabilizaram no trimestre. Lembrando que a gente está contabilizando os dividendos que ele pagou nesse trimestre e a valorização da cota também. Então aqui nesse quadrinho também tem a comparação entre o IMABI e o CDI. Vamos pegar, o primeiro deles foi GAME11, teve uma rentabilidade aí no trimestre de 33%. O outro é o PEMA11, teve uma rentabilidade de 14%. O outro é o KINP11, 7,44%. Outro GPPC11, 5%, 5,42%. E o outro IBCR11, 4,67%. Depois dessa lista, também lembrando para vocês que no ano passado a gente teve uma inflação de mais de 2 dígitos, uma inflação bem alta, e teve uma defasagem no repasse dos preços dos aluguéis dos fundos imobiliários. Mas vale lembrar para vocês que o fundo imobiliário ele tende a pagar um prêmio acima de 2 ou 3% acima do IPCA+, que é o título do Tesouro, a NTNB. E à medida que a inflação caminhar para a meta que a gente tem no ano, esse patamar também deve se igualar e não deve ter mais essa defasagem. E em relatório, o Banco Inter também comenta que no longo prazo aí eles esperam que tende ainda a ser os fundos imobiliários uma grande proteção contra a inflação. Então eu trouxe bastante conteúdo de analistas, de casas de análise, de bancos, e isso traz algumas visões bem divergentes. Espero que vocês tragam isso como informação, leiam bastante, estudem sobre os fundos. Eu vou ficando por aqui, já deixa o like, comenta, se inscreve. Até uma próxima, pessoal!